Durante muito tempo, Luciano acreditou que a fé era apenas uma ideia bonita usada para confortar quem não tinha mais saída. Aos 54 anos, ele se encontrava completamente sem rumo. As contas acumuladas em cima da mesa já não assustavam. Elas faziam parte do cenário da sala. O que doía era o silêncio das oportunidades, a ausência de solução e o peso de carregar uma família nas costas com as mãos vazias. Ele já havia tentado de tudo: pequenos serviços, venda de produtos naturais, um curso online que não deu em nada, até uma tentativa frustrada de fazer entregas com uma moto velha que parou de funcionar no terceiro dia. Luciano morava em Campo Verde, uma cidade pequena do interior onde as notícias correm mais rápido que o vento. E ali, sua crise financeira já não era segredo. Era o tipo de situação que fazia até o padeiro olhar com compaixão exagerada, dando pão a mais sem querer, como se isso fosse resolver. Mas o que mais o feriu foi ver a filha mais nova, de apenas 10 anos, desistindo de pedir um presente de aniversário. Ela apenas o abraçou e disse: "Papai, já tenho tudo porque tenho você." Foi aí que algo nele quebrou. Ou talvez tenha se acendido. Naquela mesma noite, ele acordou às 3h11 da madrugada. Algo que não acontecia desde os tempos em que seu filho recém-nascido chorava por cólicas. E dessa vez, não havia barulho algum. Só o silêncio. Um silêncio tão forte que parecia gritar. Ele sentou-se na cama, abriu a Bíblia que repousava esquecida na gaveta da estante e, sem saber porquê, abriu aleatoriamente nas páginas dos Salmos. Seus olhos pararam no Salmo 67. Não era um dos mais famosos. Não era daqueles que todo mundo recita. Mas havia algo naquele trecho que parecia dialogar diretamente com a sua dor, com a sua vergonha, com a sua fome de paz e dignidade. As palavras diziam: "Tenha Deus misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós." Luciano leu aquilo e não soube explicar, mas sentiu como se o texto tivesse sido escrito para ele. Como se, de algum modo, a vida estivesse tentando lhe estender uma última chance. E assim, mesmo sem entender como ou porquê, ele começou a repetir esse salmo todas as noites. Não como uma reza automática, mas como um grito contido, uma súplica embutida de lágrimas, suor e cansaço. Ele não fez promessas, nem exigiu milagres. Apenas recitava, mentalizava e agradecia como se a mudança já tivesse acontecido. Durante as primeiras noites, tudo parecia igual. As contas ainda estavam lá. Os boletos ainda venciam. A geladeira continuava quase vazia. Mas algo nele estava se modificando. Uma serenidade que ele nunca havia sentido. Uma clareza estranha diante das situações. Como se a mente tivesse se libertado de um cativeiro invisível. Foi nessa fase que uma vizinha idosa, Dona Clarice, lhe perguntou se ele poderia ajudá-la com o conserto de alguns móveis antigos. Ela sabia que ele tinha habilidade com madeira e, em troca, ofereceu um valor simbólico e algumas receitas de família. Luciano aceitou sem pensar. O que ele não sabia era que, por trás daquele pedido singelo, havia um encontro inesperado com o seu verdadeiro propósito. Ao terminar os concertos, Clarice mostrou os móveis reformados para a neta, que trabalhava como decoradora em uma loja de móveis sustentáveis em uma cidade vizinha. Ela se encantou com o trabalho e sugeriu que Luciano fizesse algumas peças personalizadas para vender em feiras. No início, ele riu, mas a moça foi insistente e, com a ajuda dela, montaram um pequeno portfólio com fotos e descrições. Em menos de 2 semanas, as encomendas começaram a chegar. Luciano não entendia o que estava acontecendo. Era como se cada noite em que recitava o Salmo 67 estivesse limpando o caminho à sua frente. Não que as dificuldades tivessem sumido, mas agora elas pareciam menores. Sua fé não estava na religião em si, mas no movimento que ele criava a partir das palavras que declarava com o coração. Seu primeiro pagamento pelas encomendas chegou no dia 22 do mês seguinte. Foi modesto, mas suficiente para quitar a conta de energia e comprar alimentos para uma semana inteira. E isso bastava. O mais incrível, porém, ainda estava por vir. E tinha a ver com um envelope que ele encontrou no portão 3 dias depois. O envelope não trazia remetente. Apenas o nome de Luciano escrito à mão com uma caligrafia cuidadosa, quase antiga, daquelas que se vê em cartas guardadas por avós.
Ele hesitou antes de abrir. Durante tanto tempo só tinha recebido cobranças e notificações que seu corpo parecia rejeitar qualquer papel retangular. Mas por algum motivo, ele respirou fundo, rasgou a lateral e retirou de dentro uma pequena folha de papel com uma única frase escrita em letras grandes. Quando você planta com fé, a colheita é inevitável. Continue. Dobrado junto à mensagem, havia um valor em dinheiro, o suficiente para quitar uma dívida que já havia se transformado em vergonha. Não havia explicação lógica. Ele pensou em Clarice, na neta dela, em algum cliente emocionado. Mas ninguém se apresentou. A verdade é que não importava. Aquilo simbolizava mais que um presente. Era um sinal, uma confirmação silenciosa de que tudo estava se movimentando no invisível. Luciano se ajoelhou naquela noite, não como forma de submissão, mas como entrega. Era como se todo aquele peso, acumulado ao longo de anos de fracasso e frustração, tivesse se dissolvido. E mesmo que o mundo lá fora ainda fosse o mesmo, algo essencial dentro dele havia renascido. A cada dia, ele repetia o Salmo 67 antes de dormir. Já não o fazia mais por desespero, mas por gratidão. Percebeu que, quando deixamos de buscar a fé como atalho e a usamos como caminho, ela revela riquezas que vão além do material. E, curiosamente, foi aí que as portas começaram a se abrir de forma ainda mais impressionante. Uma influencer local, conhecida por divulgar talentos da região, visitou a feira onde Luciano expunha suas peças. Ela tirou fotos, filmou o ateliê improvisado que ele montou no quintal e, em um vídeo de menos de 2 minutos, transformou Luciano em um símbolo de superação. O conteúdo viralizou. Em poucos dias ele tinha mais de 50 encomendas para entregar em 3 estados diferentes. O que começou com tábuas velhas se transformou em uma pequena rede de produção artesanal, com a ajuda de 2 amigos que estavam desempregados. Mas o que mais surpreendia Luciano não era a prosperidade em si, era a forma como ela chegava. Sempre por meios inusitados, encontros improváveis, coincidências que pareciam sinais. Um cliente enviava mais do que o valor combinado. Outro, emocionado, dizia que sentia algo especial ao tocar a peça feita por ele. Uma senhora mandou uma mensagem dizendo que, ao receber um banco feito por Luciano, havia se curado de uma dor nas costas que a medicina não explicava. Luciano, sem perceber, havia se tornado um canal, e o Salmo 67 era agora parte da sua rotina, como escovar os dentes ou alimentar o corpo. Ele dizia que, ao orar, não estava pedindo mais nada. Estava apenas alinhando sua alma com o que já era dele por merecimento divino. A riqueza que se desbloqueava não estava escondida no mundo, mas nele mesmo. O Salmo havia sido a chave para abrir a porta de dentro. E agora, se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: será que existe mesmo um salmo capaz de transformar a realidade de alguém? A resposta está nas entrelinhas da história. Não se trata de mágica, mas de abertura. Quando a mente se aquieta e a fé se torna prática diária, a vida começa a responder de maneiras misteriosas, mas muito reais. Antes de continuar esse relato, quero te fazer um convite especial. Se essa história está tocando seu coração de alguma forma, se você sentiu algo diferente, acolhedor, inspirador, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Não é um clique qualquer. É um compromisso com a sua transformação, com a sua nova fase. E mais do que isso, deixa aqui nos comentários um sinal. Não precisa escrever muito. Pode ser uma palavra que te represente agora. Pode ser um sim para a mudança. Pode ser só um gratidão. Mas deixa seu rastro. Quando você interage, você manifesta. E manifestar também é uma forma de orar. Muita gente assiste, sente, mas guarda para si. Hoje, eu te convido a fazer diferente. Faz parte da caminhada dar o primeiro passo, mesmo que seja com um simples comentário. E falando em passos, os de Luciano estavam prestes a o levar para um lugar que ele jamais pensou que conheceria. Um lugar onde o reconhecimento viria de forma pública, sem que ele tivesse feito qualquer esforço para chamar atenção. Tudo por causa de um salmo pouco conhecido, mas infinitamente poderoso. Foi numa manhã de segunda-feira, enquanto varria o quintal, que o inesperado aconteceu mais uma vez. Um carro diferente parou em frente ao portão.
Dele saiu uma mulher elegante, segurando uma pasta preta e um sorriso curioso. Era assessora de uma instituição de apoio a pequenos empreendedores que promovia uma feira estadual voltada para iniciativas transformadoras. Ela trazia um convite formal. Queriam que Luciano participasse como convidado especial, não apenas como expositor, mas como exemplo de superação através da fé e do trabalho manual. Luciano não soube o que dizer. Nunca tinha dado uma palestra, nem sequer subido num palco desde os tempos da escola. Mas algo dentro dele sussurrou: aceite. E ele aceitou. Passou a semana toda em silêncio, organizando os pensamentos, lembrando da sua trajetória, dos momentos em que quase desistiu e dos sinais que o trouxeram até ali. Não queria parecer importante, queria apenas ser verdadeiro. Quando chegou o dia da apresentação, vestia uma camisa simples, sapatos emprestados e o coração batendo como um tambor. A plateia estava cheia. Gente de todas as idades, rostos atentos, celulares em punho, esperando algo inspirador. Ele subiu ao palco, respirou fundo e contou sua história. Sem floreios, sem esconder as vergonhas, sem fingir heroísmo. Falou da fome, do medo, da madrugada em que o salmo o encontrou. Mas o que mais tocou as pessoas não foram as dificuldades que ele viveu. Foi a forma como ele descreveu a mudança interior. Não foi o dinheiro que me salvou. Foi a clareza. O dinheiro veio depois. Ele disse com a voz embargada. E então, recitou o Salmo 67 em voz alta. A plateia silenciou. Muitos fecharam os olhos. Houve quem chorasse. E naquele instante, Luciano não era mais apenas um homem que venceu a escassez. Ele se tornara um símbolo de fé viva, de ação com propósito, de transformação real. Nos dias que seguiram, a vida continuou lhe surpreendendo. Recebeu mensagens de pessoas que, inspiradas por seu relato, voltaram a orar. Outras contaram que reencontraram a paz depois de muito tempo. Algumas começaram a usar o mesmo salmo em suas rotinas, como uma âncora diária para a alma. Luciano, agora, mantinha o ateliê ativo, já com 5 ajudantes e pedidos regulares. Mas mais do que isso, ele havia ganhado algo que nunca imaginou: identidade. Não mais como o homem endividado, o pai preocupado ou o desempregado do bairro. Agora, era reconhecido como alguém que havia descoberto uma verdade simples e poderosa. A verdadeira abundância começa quando você se alinha com aquilo que acredita. Ele jamais prometia milagres a ninguém. Sempre que perguntavam o que exatamente ele fazia, respondia com a mesma frase: eu comecei a ouvir a minha alma, e ela sussurrava com as palavras de um salmo esquecido. E então, deixava que cada um interpretasse à sua maneira. Com o tempo, foi convidado a participar de encontros comunitários, rodas de conversa, eventos escolares. Em cada um, ele não levava produtos, nem panfletos, nem nada que parecesse autopromoção. Levava apenas sua história e, às vezes, um banco de madeira com a frase do salmo gravada embaixo. Era o jeito dele de plantar fé de forma silenciosa. A cidade pequena que um dia murmurava sobre seu fracasso, agora sussurrava seu nome com carinho. As pessoas que antes evitavam seus olhos na rua, agora o cumprimentavam com afeto. E o mais curioso, Luciano nunca buscou fama, seguidores ou reconhecimento. Ele apenas caminhou na direção da sua própria verdade, e essa verdade ecoou mais longe do que ele poderia imaginar. E você que está aqui acompanhando essa história até agora, talvez esteja se perguntando: será que isso pode acontecer comigo também? A resposta não está nas palavras que Luciano usou, nem nas mãos que construíram bancos e cadeiras. A resposta está na disposição de acreditar que há algo maior cuidando de tudo, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. Não importa qual seja a sua dificuldade agora. Pode ser dívida, solidão, dor emocional, dúvida, sensação de fracasso. Existe um ponto de virada, e ele geralmente começa no silêncio, na simplicidade, no invisível. Talvez, assim como Luciano, você também esteja a uma oração de distância de enxergar o que antes parecia impossível. Alguns meses depois daquela apresentação, Luciano foi convidado a participar de um programa de rádio local. O tema era Histórias que Reacendem a Esperança. Ele aceitou como sempre fazia,
com o mesmo sorriso simples de quem já havia se acostumado com os imprevistos do bem. A entrevista durou pouco mais de meia hora, mas a repercussão foi imensa. Pessoas de fora da cidade passaram a entrar em contato. Uma senhora do interior de Goiás contou que chorou durante todo o programa e que, depois de ouvir sua história, voltou a falar com a irmã com quem não falava há 8 anos. Uma das mensagens que mais emocionou Luciano veio de um jovem que estava prestes a tirar a própria vida. Ao ouvir o relato na rádio, ele parou, chorou e decidiu esperar mais um dia. Só um. E nesse dia ele também abriu a Bíblia aleatoriamente. O salmo que encontrou? Exatamente o 67. A vida às vezes encontra caminhos que nenhum algoritmo consegue prever. Luciano nunca se acostumou a ser chamado de exemplo, muito menos de influenciador espiritual, como alguns passaram a dizer. Continuava acordando cedo, varrendo folhas do quintal, fazendo café coado e agradecendo em silêncio pelas oportunidades que surgiam sem aviso. Mas algo nele havia mudado para sempre. Ele agora sabia que existia um poder silencioso operando quando a mente se aquieta e o coração fala mais alto. Um dia, em uma dessas manhãs sem pressa, ele estava limpando os pincéis usados para envernizar uma prateleira nova quando sua filha, agora com 11 anos, se aproximou com um olhar curioso. "Papai, o que é riqueza de verdade?" Ela perguntou como quem queria ouvir algo que não vinha dos livros da escola. Luciano parou por um momento. Enxugou as mãos num pano e olhou para ela com ternura. "Riqueza, filha, é quando a gente descobre que o que mais precisava já estava com a gente. Só estava escondido atrás do medo." Ela sorriu, sem entender completamente, mas abraçou o pai com força. E naquele abraço talvez estivesse a maior abundância que Luciano já havia sentido. E é nesse ponto que a história chega até você. Talvez você tenha chegado aqui por acaso, ou talvez não. Talvez algo em você também esteja pedindo um alívio, uma direção, um pequeno sinal de que ainda vale a pena tentar. Então receba isso agora, não como uma receita pronta, mas como um lembrete suave. Existe um salmo esperando por você. Não é sobre mágica, não é sobre sorte, é sobre presença, constância, entrega. O Salmo 67 se tornou para Luciano um código sagrado, mas talvez para você, outro salmo fale mais alto. Talvez seja uma prece, um verso, uma frase que te acompanha há anos, mas que você nunca leu com o coração desperto. O importante é começar. Recite. Agradeça antes mesmo de receber. Haja como quem já venceu, porque às vezes a chave que abre a porta da prosperidade é o som da sua própria fé sendo dita em voz alta, mesmo que ninguém ouça, além de Deus. E se você sentiu algo verdadeiro neste vídeo, se em algum momento dessa história algo tocou seu peito com delicadeza, ou despertou um pensamento novo, eu te convido, de coração aberto, a se inscrever aqui no canal. Mas não por mim, por você, para que sempre que precisar se lembrar que ainda há esperança, que ainda existe saída, você tenha um lugar para retornar. Um canto de fé viva, onde as palavras não são promessas vazias, mas sementes de transformação. E mais do que isso, conta pra gente nos comentários, que parte da história mais te tocou? Você já teve alguma experiência com salmos, orações ou sinais que chegaram em momentos inesperados? Compartilha. Aqui, cada comentário é um pedaço de cura que pode alcançar outras vidas. Às vezes, o que você escreve pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler. Nós somos feitos de histórias, e quando uma é contada com verdade, ela acende luzes em lugares que nem sabíamos que estavam escuros. Se você gostou desse vídeo, se aprendeu algo novo, se sentiu vontade de começar diferente amanhã, então deixa essa energia aqui com a gente. Escreva, divida, participe. Isso não é só um canal, é uma comunidade de fé, coragem e transformação. Obrigado por ficar até o fim. Que a sua caminhada seja guiada pela luz que agora você sabe que carrega. E que no tempo certo, o salmo certo encontre você também.